Paz do Senhor, Deus te abençoe a você e toda a sua família, em nome de Jesus. Olha que interessante, há alguns dias atrás eu fui visitar um casal para aconselhamento pastoral. Eles estavam passando por uma dificuldade e eu fui lá aconselhar eles. E às vezes coisas simples se tornam coisas tão grandes e difíceis dentro de um casamento. Por exemplo, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, no versículo 24, que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e tornarão os dois uma só carne. E esse casal, conversando com eles, a mulher ali me disse o seguinte: olha, pastor, há alguns dias atrás eu fui fazer a janta para o meu esposo e fiquei pensando o que eu iria fazer de sobremesa. E aí ela disse assim: eu fiz a janta com o maior amor, pesquisei sobre qual sobremesa fazer e vi a receita de um pudim e eu fiz esse pudim. Aí eu e meu esposo jantamos, aquela janta abençoada por Deus. Depois eu fui servir o pudim. E aí a primeira colher que o meu esposo colocou na boca do pudim, ele disse assim para mim, a mulher dele falando: nossa, seu pudim está diferente, por que você não fez o pudim igual ao da minha mãe? Por que você não pediu a receita para minha mãe? E aquela mulher falou que ficou muito triste com aquela frase do seu esposo, relembrando a mãe dele, como que a mãe dele fazia o pudim. E isso foi uma frustração para aquela mulher, que começou a chorar e ficou a noite chorando e os dias chorando diante do comportamento do esposo dela. Eu fico pensando também que em uma outra situação, aconselhando outro casal, o rapaz me disse o seguinte: olha, pastor, eu estava assim numa dificuldade com a minha esposa, porque ela me disse o seguinte: olha, na casa do meu pai, nós não tínhamos dificuldade financeira, não faltavam as coisas dentro de casa, e agora com você a vida está tão difícil. E isso também foi uma frustração para aquele rapaz, porque aquela mulher não casou com o pai daquele rapaz. Aquela mulher casou com ele. Então ela tinha que saber a situação dele e saber que se tivesse que passar por condições difíceis, que ela iria passar, porque o amor dela por ele fala mais alto. Da mesma maneira, o amor daquele rapaz, um outro casal que eu fui visitar, que eu disse primeiro, ele tinha que saber que o pudim da mãe dele ficou para trás. Agora ele tinha que viver juntamente com a esposa dele e saber respeitar os limites da esposa dele, porque ele casou com a filha e não casou com a mãe dela. Por isso que muitos casais hoje estão sofrendo. Por isso que muitos casais hoje estão passando por dificuldades, que não têm a percepção e a sensibilidade de entender que o amor por eles, entre eles, fala mais alto do que qualquer outra situação que eles estiverem passando. Eles não podem ficar mais com comportamentos, pensando e fazendo comparações com a vida que era antes, ou como que era antes, como que era a casa dos pais deles. Meu Deus, são coisas simples que fazem tanta diferença na vida dos casais hoje. E eu volto a falar, o amor fala mais alto do que as falhas, do que a dificuldade, às vezes a falta de maturidade de um ou do outro. O esposo tem que ser compreensivo, a esposa tem que ser compreensiva, e assim um ajudar o outro, para que o casamento vá adiante, para que o casamento prospere, e para que o nome de Deus seja glorificado na vida do casal. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe a você, a sua vida conjugal, a sua vida familiar, e que o diabo, o inimigo, não tem espaço na sua casa, na sua vida, nem na sua família, em nome de Jesus. Mais uma vez, que toda honra e toda glória e todo louvor seja ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus te abençoe a você e toda a sua família,
em nome de Jesus.